Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como iniciar no mercado de opções binárias em 2025 da forma correta. Se você está começando ou quer começar, fique comigo até o final que eu vou te passar algumas dicas práticas de como você evitar alguns erros, diminuir o seu risco quando você está iniciando nesse mercado. Então eu vou ser sem enrolação, vou ser direto ao ponto e vamos pro vídeo. O que são opções binárias? Para começar, opções binárias é um mercado onde você faz a previsão se um ativo vai subir ou vai cair em um determinado espaço de tempo. Se você acertar a direção, você ganha uma porcentagem sobre o seu investimento, geralmente entre 85% e 95% do seu valor investido naquela operação. E se errar, obviamente você também perde o valor investido naquela operação. Você pode fazer várias operações. É simples de entender, mas não é tão simples você ter resultado consistente, até porque a maioria das pessoas operam sem estratégia, sem um método claro, e aí acabam operando, né, no achismo, e é onde entra o problema, e é onde também onde a maioria das pessoas acabam perdendo seu dinheiro nesse mercado. E o que você precisa para começar nesse mercado? Vou te passar aqui as três principais coisas que você precisa para iniciar no mercado de opções binárias. A primeira coisa, sem dúvida, é uma corretora confiável, tá? Você precisa ter uma corretora confiável, porque é lá onde você vai fazer o seu depósito do valor de investimento para trabalhar o capital e também é lá que você vai retirar o lucro dos seus investimentos. Então você precisa ter uma corretora totalmente confiável. Eu deixo uma corretora que eu confio, que eu utilizo aqui na descrição. Se você quiser criar conta lá, fica à vontade. Essa é a corretora que eu venho utilizando no momento e da minha análise, né, foi a que eu mais me senti confortável e é a que eu estou gostando de utilizar. A segunda coisa é, você precisa operar uma conta demo, uma conta teste. Aprenda na conta demo, na conta teste. Toda corretora libera uma conta de treinamento para você. Então essa conta eu recomendo para você se localizar dentro da corretora, aprender a clicar, aprender aonde compra, aonde vende, valor, tempo de expiração, abrir um novo ativo. Só que, claro, tudo isso eu vou tentar dar uma mostrada aqui vou tentar mostrar para vocês aqui, tá? E nas dicas práticas. E aí então vocês vão aprender um pouquinho aqui, mas utilize a conta de treinamento para melhorar a sua cognição dentro da corretora. O terceiro passo é muito importante também, talvez o mais importante, é ter um método definido. Aí dentro desse método vem várias questões, por exemplo, como gerenciamento, gerenciamento de capital de risco, as estratégias que você vai utilizar, o método em si. Porque se você operar no achismo, meu amigo, vai dar ruim. Então você precisa entender o que você está fazendo, operar de uma forma mais clara, saber de fato o que você está fazendo, o porquê você comprou, o porquê você vendeu, e aí vem do estudo, do conhecimento mesmo. Você precisa ter um método bem definido, bem claro para você seguir nas suas operações, que é onde entra o estudo, onde você vai se aprofundar de fato dentro desse mercado. Como evitar riscos e erros quando você está iniciando? Preste muita atenção aqui que eu vou te dar dicas importantíssimas. Não invista dinheiro que você não pode perder. Como a gente sabe que esse é um mercado de alto risco e alto lucro, já disse que você pode perder, mas como você pode ganhar também. Então, não adianta, se você está iniciando principalmente, não coloque um dinheiro que, se caso você venha a perder, vai fazer falta. Isso é em qualquer tipo de investimento. Sempre que você vai investir em algo novo, você sempre tem que saber, pô, todo investimento, é só você parar para perceber, a maioria de todos os investimentos são de risco. Tanto de você abrir um negócio ou qualquer outra coisa, existe o risco envolvido ali. Então você tem que amenizar esse risco. E a melhor forma, quando eu falo aqui de não colocar o dinheiro que você não pode perder, é você amenizar esse risco. Você vai iniciar um novo, uma renda extra ou um novo negócio, que é, no caso, uma nova profissão, você tem que entender, eu vou diminuir meu risco, então eu não vou investir o que eu não posso perder. Não opere no impulso, tentando recuperar o prejuízo. Isso já entra na parte um pouco lá do método, que vem a questão do gerenciamento de risco. E te garanto, se você perdeu, atingiu a sua cota de perda, né, seu stop loss, falamos assim, e você continuar operando, a chance de você quebrar
perder mais é muito grande. Então você tem que ser fiel ao seu gerenciamento de risco. Não comece colocando dinheiro sem antes ter um resultado. Exatamente. Como assim? Lembra que eu falei da conta teste? Então, se você quer iniciar de fato no mercado e você nunca operou, dificilmente você vai entrar colocando um valor ali. Então, espere ter o resultado na conta demo, se familiarize e aí depois você vai para a conta real. Mas, Léo, eu quero de fato sentir um pouco do frio na barriga. Então, beleza, eu coloco um capital pequeno de início, de entradas pequenas ali, que eu já vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona, e aí você vai operar, mas tudo dentro da sua consciência, sabendo o que você está fazendo. Tem uma meta diária de ganho e perda. Isso também faz parte do seu método. Sim, meta de ganho e meta de perda. Você tem que saber parar ganhando e também saber parar perdendo. Isso vai te colocar na consistência. Então, sempre quando você parar ganhando, você tem que parar. Parou, perdeu, fecha o notebook, fecha o computador, enfim, e não opere mais. Você tem que saber respeitar isso, porque isso vai te colocar lá na frente numa posição muito melhor, porque você vai se acostumar com essas situações. O mercado não vai ser mar de rosas todos os dias, vai ter dias que a gente vai ganhar, vai ter dias que você vai perder. Só que a gente sabe, de acordo com o gerenciamento, a gente consegue, cada vez que for ganhar, a gente ganhar mais do que perder. E isso, num curto, médio e longo prazo, vai te trazer retornos positivos. Então você tem que manter essa mentalidade. Saber parar ganhando e saber parar perdendo vai mudar toda a sua operação. Controle emocional, tá? O mercado ele não perdoa quem perde a cabeça. Então, isso entra mais ou menos em todas essas situações que eu falei. Você tem que estar com um operacional definido, uma meta diária, o gerenciamento todo definido para você não perder a cabeça e tem que seguir isso à risca. Porque se você perder a sua cabeça, você vai deixar o operacional de lado, gerenciamento de lado e aí você vai acabar perdendo. Eu estou sendo muito transparente com você, mas se você evitar isso, você com certeza vai ter muito sucesso dentro do mercado. Agora, nós vamos aqui para a tela do computador, onde eu vou te mostrar algumas coisas que você precisa saber já para iniciar no mercado e já com de fato, né, com o pé direito aí ter seus primeiros resultados. Vamos que vamos para a tela do computador. Vamos que vamos então para as dicas na prática, tá? Eu vou mostrar um pouco aqui da interface da corretora, de como funciona, tá? Basicamente quase todas as corretoras são bem parecidas, mas só para você iniciante entender e junto, já vou te passar aqui como se fosse uma análise gráfica para você já conseguir ter os seus primeiros resultados, beleza? Vamos lá. Digamos que você abriu sua corretora, pode ser que elas não esteja igual a minha aqui, mas eu vou te mostrar como colocar igual que eu gosto de operar assim, certo? Vamos lá. Aqui a gente tem algumas coisas aqui na corretora, tá? O primeiro aqui em cima, esse mais aqui, ele vai mostrar para você os ativos para você operar, tá? Então tem vários ativos aqui para você operar. O meu aqui está em OTC porque eu estou gravando esse vídeo no final de semana. Então, quando o mercado estiver aberto, vai ter vários ativos, mas sem escrito OTC, tá? E GBP/USD normal, vai ter também GBP/USD OTC. O OTC geralmente fica mais aberto aí finais de semana e etc, tá? Mas isso não vem ao caso aqui agora. Então aqui em opções, tá? Quando você vai operar opções binárias, a gente sempre vai operar ou binário ou digital, tá? Você pode também alterar aí a linguagem da sua corretora aqui. Então eu estou aqui, digital e binária, beleza? O que que muda para entre um e outro? Binária se a sua operação encerrar na mesma taxa que você abriu, tá? Digamos que você vendeu no preço 100 e passou 5 minutos e, né, você colocou uma expiração da sua operação de 5 minutos, terminou no mesmo preço 100. Você recebe o seu valor de volta, você não perde nada. No empate, você não perde nada. Já na digital, né, acaba aí o empate, você acaba perdendo. Então, geralmente o pessoal opera mais binária, mas às vezes a digital está com payout um pouco melhor e vale a pena compensar, porque é um pouco difícil, acontece, mas é um pouco difícil empatar essa operação, beleza? Então, você pode clicar aqui, ó, cada um que você clicar é um ativo que você pode operar, é um ativo que você vai estar no gráfico ali.
beleza? Eu vou deixar um aqui só para a gente não embolar, então aqui em cima você pode abrir os ativos. Aqui, né, você vai ter seu saldo aí, aqui também tem a conta demo, aqui é o valor de quanto você vai investir por entrada, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, R$ 10. Aqui também é a expiração, é o tempo de expiração. Eu vou abrir aqui, ó, se você tiver aberto na opções binárias aqui, você colocar o tempo de expiração, tem aqui, deixa eu ver, deixa eu ver um ativo que vai estar aparecido aí com vocês. Aqui, beleza. Tempo de expiração, ó, a gente tem aqui desse lado até 5 minutos e aqui a partir de 10, 15, 20, 25 tempos maiores, tá? Então, por exemplo, se eu quero que a minha operação tenha apenas uma duração de 1 minuto, eu deixando aqui, ó, vou fazer uma entrada com um exemplo aqui, ó, R$ 10 aqui, fiz uma entrada. A gente vai ver que essa operação ela vai se encerrar em 1 minuto, tá? Em 1 minuto essa operação se encerra, tá? Dando positivo ou negativo, e 1 minuto ela vai se encerrar aqui. Então a gente tem aqui, ó, 20 segundos ainda para fazer uma compra, por exemplo, uma venda, se eu quisesse fazer mais uma operação aqui em cima dessa aqui mesmo, ó, pegando uma taxa, né? Então a partir do momento que eu clicar, tá valendo a minha venda ou valendo a minha compra, beleza? E aqui você escolhe o tempo gráfico, perfeito? Aqui do lado a gente tem as linhas do gráfico, ó, se eu colocar em linha, ele fica em linha, se eu colocar em candles, ele fica em candles, e bars, ele fica em bars, tá? Eu praticamente sempre utilizo em candles. Aqui embaixo, nesse outro quadradinho, a gente tem a questão do tempo, tá? Que é a questão aqui de quantas, da forma que você vai visualizar os gráficos na corretora. Então, se eu colocar 1 minuto aqui, quer dizer, ó, vai fechar nossa operação, quer dizer que cada candle desses daqui tem 1 minuto. Se eu colocar 5 minutos, você vai ver que o gráfico, ó, o gráfico mudou. Vai me mostrar 5 minutos cada vela. Então, essa vela se iniciou às 15h35, 15h40 ela termina, e aí já vai iniciar a outra, beleza? Então, eu tô vendo que cada vela aqui tem o tempo de 5 minutos. Se eu colocar aqui, vamos voltar para o minuto, por exemplo, vocês vão ver que cada vela daí ela transforma, em vez de deixar o movimento em 5 minutos, transformou em 1 minuto, beleza? Isso depende também da forma que você vai operar. Aqui embaixo temos algumas linhas, né, que você pode clicar aqui para adicionar no gráfico, né, para fazer algum tipo de análise. Vou mostrar isso para vocês também, beleza? E no mais é isso. O que eu vou mostrar aqui também agora é uma pequena estratégia, uma das estratégias em que o pessoal mais utiliza para ter uma noção de se eu faço uma compra ou eu faço uma venda, tá? Vamos lá. Se você analisar rapidamente aqui, tá? E estamos em 1 minuto. Vamos colocar aqui em 5 minutos para você analisar. Se você analisar, a gente consegue perceber que a gente teve várias velas verdes, tá? Se a gente tirar um zoom aqui, ó, a gente tem uma amplitude do mercado. A gente vê que a gente tem várias velas verdes aqui, ó. E o mercado tá subindo, tá? Tá subindo aqui, você pode ver, ó, que a gente tem uma linha de uma tendência, tá? De alta aqui nesse momento. A gente vê que o mercado tá indo aí em tendência de alta. Vamos tentar achar aqui um gráfico que mostra talvez a tendência de baixa, mas é mais ou menos a mesma coisa, tá? A gente abrindo aqui, vamos ver se a gente vai achar, ó. Vamos ver aqui, vamos ver num todo. Esse aqui é o mercado que está mais lateralizado. O que é diferente do mercado lateralizado? O mercado de tendência. É isso aqui. Nesse a gente consegue rapidamente perceber que o mercado está numa constância de subida, né, alta aí. E nesse daqui a gente consegue ver que ele fica mais num centro, onde ele tem os seus topos e fundos, né? Ele vai subindo e descendo. E é isso mesmo que eu quero mostrar para vocês. Topos e fundos, né? Ou os famosos suporte e resistência. Uma forma bem fácil de você entender, um suporte é como se fosse o chão da sua casa e a resistência, o teto da sua casa. Então, analisando aqui, a gente consegue visualizar onde a região aqui. Isso a gente utiliza para prever um futuro movimento do gráfico. Não quer dizer que vai ser, com certeza, respeitar o movimento, mas a gente utiliza para prever. Então aqui, ó, se eu colocar uma linha aqui embaixo, ó, eu peguei esse preço por quê?
Analisa, dentro desse tempo aqui, o mercado subiu, desceu, tocou aqui, ele foi lá em cima, desceu aqui. Então a gente percebe que o mercado ainda não passou dessa região aqui por um bom determinado de tempo. Porque imagina, cada vela dessa aqui tem 5 minutos, correto? Beleza. Então eu vou colocar aqui, ó, uma vela de uma linha de suporte e vou colocar aqui também uma de resistência aqui em cima. Por quê? Porque aqui a gente tem uma ideia de que o preço está se movimentando entre essas duas linhas aqui. Por que eu coloquei verde? Porque geralmente a análise técnica mais conhecida de suporte e resistência é o quê? Digamos que o que a gente consegue visualizar para prever um futuro movimento. Detalhe, vamos lá. A gente consegue perceber que várias vezes que o gráfico tocou nessa região da linha verde, ele não foi para baixo aqui. Pode ser que ele vá romper uma hora dessa, mas a gente nesse momento a gente tem essa visão aqui, certo? E aqui em cima a mesma coisa, ó, o gráfico se movimentou aqui, tocou lá, desceu, subiu, desceu, tá aqui. Aqui a gente tem um centro. O que que a gente pode fazer? A gente pode adicionar mais algumas linhas para nos auxiliar na análise. Eu vou adicionar mais ou menos aqui por essa região. Deixa eu colocar uma linha vermelha também para indicar uma resistência. Deixa eu pegar ela aqui. Eu coloquei uma linha um pouco menor aqui, mas a gente entende que dentro dessas linhas aqui, dentro desse quadrado, digamos assim, o mercado está respeitando e é o que vem acontecendo aqui. Então, se a gente sabe que ele está respeitando, ó, a gente pode utilizar isso como um padrão de entrada. Por exemplo, nessa situação que está aqui, o mercado tocou nessa região de suporte. A gente vê que todas as vezes que ele tocou, o mercado respeitou depois. Então, o que que eu vou fazer? Prestem atenção. Se você precisar rever o vídeo de novo, você pode rever. Eu vou colocar aqui, ó, no EuroGBP, eu vou fazer uma entrada de R$ 10, acreditando. Vamos esperar essa vela finalizar, tá? Vamos esperar essa vela finalizar e na próxima vela a gente entra com a expiração de 5 minutos. Por quê? Acreditando que o mercado vai voltar para cima porque ele está tocando nessa região. Você está entendendo que a gente já está operando com uma estratégia? Pode ser que dê loss, normal, mas pode ser que respeite a análise, tá? Então, ó, o mercado está batendo aqui, a vela ainda não finalizou aqui, então vamos aguardar. A gente tem aí, agora são 15 horas e 41 minutos. Como a gente sabe que cada vela tem 5 minutos, a gente sabe também que essa vela vai finalizar às 15h45. Se ela finalizar por essa região, a gente entende que o mercado tende a subir a partir dali, porque foi uma região que ele respeitou. Se fosse aqui em cima, a gente poderia utilizar o quê? Análise de venda, porque acreditando que o preço vai bater aqui e não vai subir mais, vai respeitar essa análise. Obviamente o quê? Chega um momento que é rompido essa, digamos, suporte ou essa resistência, geralmente a partir do terceiro, quarto toque, mas também não existe um padrão aí, né, 3, 4 toques respeito, mas acaba aí a tendência, né, que respeite mais mesmo. Dá uma analisada aqui. Você está vendo que respeitou essa região, a gente poderia também ter pego a nossa entrada para expiração dessa vela, que seria às 15h45, a partir do momento que ela tocou aqui. Então, digamos que ela tivesse tocado aqui e a gente entraria, né, para a expiração da vela. Mas aqui nesse caso, como o mercado já meio que respeitou a análise, e aqui vale muito do preço que você vai abrir, e a gente vê que o mercado já está subindo, praticamente a gente perde o time da entrada. Por quê? Porque a gente, além de pegar uma operação com uma análise boa, a gente tem que saber o momento exato de clicar para comprar ou vender, que aqui, nesse caso, seria essas regiões aqui embaixo, tá? Ou aqui em cima nessas linhas vermelhas, como foi o caso, ela bateu aqui, mas a nossa ideia era entrar para a expiração da próxima vela. Então, como o mercado já respeitou, a gente deixa essa operação passar, mas seria uma operação bem interessante caso essa vela terminasse, né, ficasse aqui por essa região ou a gente conseguir clicar ali, né, uma taxa boa. Vamos lá, aqui a gente tem uma outra situação, tá? Eu abri alguns outros gráficos para achar alguma oportunidade. Aqui a gente tem uma situação parecida. O mercado, vamos fazer essa análise junto aqui. A gente, analisando aqui, a gente consegue ver que o mercado veio descendo, tá? Veio tendo uma queda, porém ele subiu, tocou nessa região aqui, que é uma região que já tinha tido uma máxima, e ele respeitou, né? E aí, né, ele teve aqui, o mercado voltou, e ele foi buscar essa região lá, e acabou não conseguindo romper, né? Então quer dizer que está respeitando ali, tem um nível de resistência aqui em cima.
e é onde o preço está chegando agora. Então, como eu estou analisando em gráfico de 1 minuto, eu posso fazer a minha operação para a próxima vela de 1 minuto. Ou seja, essa vela aqui, ela vai terminar agora, ó, às 15h47, porque é vela de 1 minuto. E aí, agora, ó, eu já dei o clique na venda para expiração de 1 minuto. Então essa minha operação vai ter 1 minuto acreditando que o mercado vai cair. Por quê? Eu analisei que o mercado estava numa tendência de queda, ele subiu perto do... ele, né, teve uma tendência de queda, aqui ele tentou subir, que foi a região mais alta que a gente tem dentro desse tempo aqui, então eu já consegui identificar, aqui pode ser uma região de resistência, que o preço está resistindo até ali e não está subindo. Perfeito. Então, o mercado tocou aqui embaixo, né? Já voltou a subir, fez um movimento de alta aqui, chegou perto daquela região e não conseguiu progredir também. Então, ele já veio, teve uma descidinha e de novo subiu lá em cima, né? Que foi essa região mais ou menos que a gente marcou. E aí, o que eu consegui entender? Pô, ele tá perto dessa região, ele vai retornar. A tendência é que retorne. E olha só o que deu. Eu fiz uma operação aqui e já deu lucro. Isso aqui é análise. Vocês podem ver que eu tô fazendo de forma 100% transparente para vocês verem aqui. A gente está tentando entender um próximo movimento do mercado. Com essas análises aqui, que nem agora eu vou fechar a operação aqui, ó, com essa análise aqui, a gente consegue entender que o mercado pode circular dentro dessas regiões. Aonde eu faria uma nova venda? Aqui em cima, tá? Porque sempre quando é em cima, né, na resistência lá, a gente faz uma venda e no suporte a gente faz uma compra, acreditando que o mercado vá cair, né? E então aqui, desculpa, no suporte a gente compra, acreditando que o mercado vai bater e vai subir, e na resistência a gente vende, acreditando que o mercado vai bater e vai descer, beleza? Então, qual que seriam meus gatilhos de entrada aqui? Igual aqui, como eu fiz aqui em cima, eu esperaria o mercado descer aqui perto dessa região para fazer uma compra, tá? A expiração, o que eu uso de regra? Se eu estou analisando o mercado em 1 minuto, eu espero a vela que bateu nessas regiões finalizar e eu entro com a expiração de 1 minuto ou 5 minutos, de acordo com o gráfico que eu estou analisando, para finalizar a próxima operação. Que nem, por exemplo, aqui, ó, se o mercado vir descer até aqui embaixo, aqui eu posso trabalhar uma compra, que é uma região que eu identifiquei que ele possa bater ali e retornar. E aqui é a mesma coisa, se o mercado subir aqui novamente, eu posso fazer uma venda, tá? Um detalhe muito importante aqui é o seguinte, cuidado para não pegar tantas operações, que nem aqui, ó, ele pegou, né, a gente ganhou uma aqui já, 2, 3 velas. Se o mercado voltar a subir, tome cuidado, tá? Porque muitos toques seguidamente, pode ser que deu boa, mas muitos toques seguidamente mostra que o mercado está com força e pode romper essa região. Então veja, ele desceu aqui, respeitou aqui embaixo, subiu, beleza. Voltou um pouquinho, subiu de novo e buscou essa região. Eu vendi, mas talvez se ele voltasse agora, eu poderia ainda trabalhar uma venda, mas daí se respeitasse essa venda e voltasse a tocar de novo, eu já não entraria. Então eu respeitaria aí no máximo 2, 3 toques aqui nessa região. É interessante para a gente ter uma região de fato bem forte, tá? Depois disso ela pode romper e aí a gente acaba indo para outros pares de moeda. É isso que você tem que ver, tem que tentar analisar num todo aqui o mercado, tá? Mas no vídeo de hoje foi esse, tentei dar uma análise mais básica para você, mas uma análise bem assertiva que, querendo ou não, vai conseguir colocar já um direcionamento nas suas operações, mesmo que você seja iniciante. Tá? Essa foi a ideia aqui do meu vídeo e é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você não pegou algum detalhe aqui, rever o vídeo, que é muito importante. Eu sei que talvez você que nunca viu nada de mercado fica um pouco complexo para entender, mas volta a ver, analisa o vídeo e você vai entender, beleza? Porque eu acho que ficou um vídeo bem bacana aí. E é isso, vamos que vamos. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o like. Vamos ter muito vídeo aí, tá para sair bastante vídeo, bastante conteúdo como esse e vamos que vamos. Tamo junto.